E é com muito prazer por estar na sua companhia que nós estamos iniciando mais um Cidade e Comunidade. Hoje um programa para lá de especial, um programa muito feliz falando sobre esse patrimônio inenarrável que todos nós temos, porque quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. Aniversário de Petrópolis, 173 anos de história, de cumplicidade, de amor, de carinho, de Brasil aqui dentro da nossa cidade. A gente tem muitas coisas boas e importantes para falar com você hoje que está em casa assistindo a gente. Desde já agradeço a sua audiência aqui com o nosso Cidade e Comunidade. Nós vamos hoje receber um convidado para lá de especial. Para mim, a gente não poderia ter outro convidado aqui no programa para falar de Petrópolis, senão nosso querido professor Joaquim Eloy dos Santos. Muito obrigado pela presença aqui, professor, para falar de um assunto que eu sei que o senhor é um apaixonado, que é a nossa querida Petrópolis. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer de estar falando sobre Petrópolis, num programa de audiência que é o seu programa, sem dúvida, um dos maiores audiências aqui de Petrópolis. E falar de Petrópolis, que é a minha terra, onde eu nasci, onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu já realizei muita coisa, eu já sofri decepções, muitas vitórias, mas é a minha terra e vamos falar dela. E é assim, né? O relacionamento que nós temos com a nossa cidade é como se fosse com a esposa, com o marido, com a família. É um caso de amor e um caso de decepções também, etc. Mas acredito que de muito mais alegria, né, professor? Muito mais alegria, porque Petrópolis já é uma cidade que, do jeito que ela foi criada, do jeito que ela se estruturou, é uma cidade amiga. E, portanto, aqui as pessoas têm que se tornar amigas, têm que se ajudarem, porque Petrópolis é uma cidade acolhedora e o seu povo que a merece e outros que não a merecem, mas eles todos têm que lutar e trabalhar por ela. Eu vejo Petrópolis, assim, não sei se o senhor concorda comigo, de uma estrutura de paz, de harmonia muito grande. Uma vez uma pessoa de fora, de Brasília, estava aqui comigo falando, aí chegou na Praça da Liberdade, olhou aquele cenário daquelas árvores todas ali com a catedral ao fundo e falou assim: parece, Roberto, que Petrópolis, isso foi colocado à mão. Aí eu virei para ele e falei: e foi? Foi. E foi. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa beleza arquitetônica, de toda essa estrutura, junto com a natureza, que nós somos muito felizes aqui com a natureza também, que Petrópolis tem. Petrópolis foi uma cidade planejada para essa felicidade, professor? Petrópolis foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, e quem o fez foi o Major Júlio Frederico Keller, que era um engenheiro militar alemão a serviço do Império Brasileiro. O Júlio Keller, na época, ele havia construído pontes, aberto estradas aí por esse interior do estado do Rio todo, quando surgiu a ideia de Paulo Barbosa com Dom Pedro II de se fazer uma casa de verão para o imperador aqui na Serra da Estrela. E o Major Keller foi convocado para estabelecer essa planta, estabelecer essa ideia de um povoado aqui na Serra para receber o Palácio Imperial. O que levou a essa ideia? O clima? O clima de altitude, que era mais ou menos parecido com alguns climas de cidades europeias. E na Europa, todos os imperadores, reis, tinham o seu centro administrativo na capital e a sua casa de veraneio em cidades próximas, em montanhas, em elevações, e o Dom Pedro II seguiu essa regra aqui em Petrópolis. Aliás, daqui a um pouco nós vamos falar sobre Dom Pedro II também, que eu sou um apaixonado pela história desse artista, desse administrador, desse apaixonado também por Petrópolis. Perfeito. Mas esse contexto que o senhor está se referindo foi o que deu origem a Petrópolis ser uma cidade, eu vejo isso, não sei se o senhor vê também, organizada. Eu não estou falando, claro que toda cidade tem problema, a cidade cresceu e não se desenvolveu muito, mas a gente está falando dos primórdios, né, dos primeiros passos da cidade. Isso fez com que a cidade fosse disciplinada, fosse mais organizada? Serviu porque o próprio ordenamento viário, o ordenamento da cidade, deu essa estrutura de uma organização.
porque ele pegou num vale muito cheio de montanha, muito cheio de buracos, muito cheio de morros. Ele traçou uma cidade naquele vale ali de uma forma muito harmônica e de acordo com a natureza, para preservar as cabeças de morro com toda a vegetação atlântica. Então ele foi, além de um homem que tinha essa ideia de uma urbanização mais adequada, mais feliz, ele tinha a ideia também de que era na vegetação, no entorno da cidade, que o significado da sua saúde e da sua prosperidade. Isso. E essa valorização começou lá de trás, ela veio se estruturando e como eu disse ainda há pouco, eu sou um apaixonado pela história de Dom Pedro. Gostaria também que o senhor colocasse para a gente, nesse presente que o senhor está dando para a gente de aniversário da cidade, qual foi a função de Dom Pedro II aqui na cidade, esse apaixonado por Petrópolis e muito mais, é claro, pelo Brasil. A função dele foi, primeiro ele construiu o Palácio Imperial de Verão. É uma casa de verão, tipo fazenda, e depois então ele todos os anos ele subia para Petrópolis, podia ser em agosto, setembro, outubro, novembro, não importa, de acordo com as atribuições dele no Império. Ele vinha para Petrópolis com a família toda e voltava em março, fevereiro, março, às vezes esticava até abril e governava o Brasil daqui de Petrópolis. Então para cá vinham todos os seus ministros, vinham todas as embaixadas, vinham os cônsules internacionais. Então Petrópolis tornou-se uma cidade de nível internacional graças a essa estrutura que ele emprestou a ela. A história então do Império, ela transita sempre aqui pela cidade? Sempre pela cidade. Petrópolis era a capital do Império durante uma certa parte do ano. E uma capital mesmo, porque tudo era resolvido aqui e as legações estrangeiras, porque o Dom Pedro era um chefe de Estado, né? Ele não era um chefe de governo, ele era um chefe de Estado. Então ao chefe de Estado compete essa relação internacional. E aqui então era uma cidade das embaixadas, dos consulados, uma cidade importantíssima, ou talvez a mais importante naquela época no contexto das cidades brasileiras. Eu não sei se é porque eu moro aqui e quando eu viajo eu vejo Petrópolis com uma importância tão grande para o Brasil inteiro. Eu vejo a história de Petrópolis sempre inserida aqui nas nossas terras. Essa valorização de Petrópolis, o senhor acha que no Brasil, turisticamente falando, ela é valorizada dessa maneira histórica? Ela teria que ser valorizada, não é muito valorizado, porque Petrópolis, se quisesse, se pudesse, se encontrasse pessoas adequadas para gerir esse aspecto, Petrópolis seria o lugar obrigatório de qualquer viajante do mundo inteiro que viesse visitar o Brasil, viesse até para o Carnaval no Rio de Janeiro. A gente tem a capital do nosso estado, que é a capital mais visitada do Brasil, os lugares mais visitados do mundo. Eu também acredito nisso, que Petrópolis teria que ser ponto obrigatório do turismo. Obrigatório, um apêndice do Rio de Janeiro, porque na verdade Petrópolis surgiu como um apêndice do Rio de Janeiro, como um apêndice do Império, e como apêndice ele tem que ser visitado, sim, conhecido. E nós temos riquezas aqui históricas incalculáveis. E uma delas eu gosto sempre de citar, que em cidade nenhuma do país possui, e que é uma tradição nas cidades europeias, o mausoléu imperial na Catedral de Petrópolis. Isso é uma riqueza turístico-cultural que não tem preço, e que deveria ser um ponto obrigatório de visita. Quem vem ver o Museu Imperial tem que dar uma esticada até a catedral e reverenciar o imperador e a imperatriz. Agora, professor Joaquim Eloy, nós sabemos que a gente precisa muito ainda melhorar nesse quadro cultural do nosso povo e que o europeu, vamos colocar aqui o europeu de ferramenta, o europeu ele tem muito mais essa cultura de museus, apesar que nós estamos melhorando, mas museus e a historicidade, etc. Então, o cidadão quando vem lá da Inglaterra, da França, de Portugal, de qualquer lugar da Europa, ele chega aqui, ele vê um tesouro aqui com o que a gente tem. Casa de Santos Dumont, Museu Imperial, Catedral, toda essa arquitetura que nós temos aqui. Então, eu vou lhe contar um fato. Sim. No tempo em que eu estava trabalhando junto ao gabinete do prefeito Paulo Gratacós, nós recebemos a visita de um embaixador cultural da Unesco, sueco, que veio conhecer Petrópolis, que ele havia ouvido falar dessa projeção de Petrópolis, ele veio conhecer. Então eu fui encarregado de recebê-lo na prefeitura e saí com ele para passear pela cidade, né? E ele adentrando a Avenida Keller,
Praça da Liberdade, nós andamos por aqui, ele falou assim, mas isso aqui é uma maravilha, né? Isso aqui, olha, eu vou propor na Unesco o título de Cidade Patrimônio da Humanidade para Petrópolis, porque isso aqui é um patrimônio da humanidade. Este cidadão é embaixador da Suécia junto à Unesco, aqui em Petrópolis, falando isso. E ele deu, não sei se ele deu assim, curso a isto, mas de qualquer maneira, essa opinião dele eu achei muito válida. E isto é o que acontece com todos os estrangeiros acostumados com a cultura europeia que vêm visitar Petrópolis. Agora, trazendo aqui a nossa entrevista para o presente, o senhor acha que o povo petropolitano acompanha esses traços históricos, essa legitimidade com a história e da cultura brasileira que Petrópolis tem? Ou a gente fala pouco disso ainda, ou apesar de vivermos aqui, estarmos inseridos na história brasileira aqui em Petrópolis, a gente fala pouco ainda, vivencia pouco isso, professor? Nós vivenciamos muito pouco isto, porque essa vivência devia partir da educação, primordialmente da educação. E então a educação, ela não dá primazia à história de Petrópolis. A história de Petrópolis não é muito ensinada. E os setores de turismo, eles não fazem muito um turismo histórico. Eles preferem o turismo político, do cidadão que morou aqui, ou não sei o quê. E o de compras também, né? De compras, mas a parte histórica, que é a base do turismo mundial, não é muito explorada aqui não. Devia ser muito mais. Eu tenho por hábito sempre falar o seguinte, a gente fala que Petrópolis é uma cidade de turismo, que nós queremos viver do turismo, e o turismo realmente consegue implementar trabalho, dinheiro, né, verbas que tem que vir aqui. A gente tem que fazer com que o turista fique aqui, não é, professor? Exatamente. Mas aí você não explora o lado que as pessoas são mais ávidas de conhecer, que é o lado histórico de tudo. Pois é o famoso turismo histórico. Sim. Todas as cidades têm o seu turismo histórico, o seu turismo de compra, o seu turismo de monumentos, de ruas, etc. Aqui, o nosso turismo histórico é pouco explorado. Com a riqueza que nós temos, teria que ser muito mais explorado. Joga-se fora, por não falar, por não divulgar, joga-se fora o nosso maior patrimônio, que é o turismo histórico. Eu não me recordo em que governo foi, nesse nosso bate-papo aqui, realmente eu não me recordo, talvez tenha sido no governo Grantacós, que um dos governos, eu não me recordo realmente qual foi, o senhor talvez se recorde, lançaram um livreto que era de um papel ótimo, um papel couché bonito, era um livreto pequenininho assim, abria assim, com toda a história de Petrópolis. Aí quando lançou aquilo, eu trabalhava na prefeitura, mas isso aqui é para o turista? Não, não é para o turista, é para os alunos das escolas municipais de Petrópolis conhecerem e fazerem trabalho sobre a nossa cidade. Ninguém é apaixonado porque não conhece, né? Você não conhece, como é que você vai gostar? Está faltando um pouco isso, professor? Está faltando isso, está faltando e muito. E eu vou dar um exemplo. A Capela Imperial, ela tem os restos mortais de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, a Princesa Isabel, o Conde D, e agora do filho do Dom Pedro, do filho da Princesa Isabel, que seria o herdeiro do trono e nascido em Petrópolis. Os vitrôs representam, tem a família imperial, tem a efígie de Dom Pedro, tem a Princesa Isabel, os vitrôs. A pintura, as duas pinturas murais foram feitas por Carlos Oswald, que é o homem que projetou, que desenhou o Cristo Redentor e que morava aqui em Petrópolis. E toda a capela remete a Petrópolis, a importância de Petrópolis de ter aqueles restos mortais. E ninguém sabe disso, os guias turísticos não conhecem. Os que estão na igreja, dirigindo a igreja, também não sabem. Então teve uma vez que nós fomos fazer uma homenagem à Princesa Isabel ali, no túmulo dela. Sim. Então eu me referi a isso e fui mostrando. Aqui nessa barra, aqui tem o soneto ao exílio do Dom Pedro integral no vitrô. Aqui está a Princesa Isabel, hortênsias naquele vitrô ali, a Dona Teresa Cristina ali. E o próprio representante da família imperial que estava presente ficou admirado. Também não conhecia. Então, aí está o retrato de que Petrópolis não é explorado historicamente. Aí eu pergunto para o senhor, que dinheiro que paga isso? Nenhum. Se alguém fosse pagar, não existe, né? Não paga. Quer ver outra aqui, já que o senhor está falando de coisas que o petropolitano e os turistas também não conhecem? A Casa do Colono talvez seja uma delas também, né? Um lugar pouco explorado. É pouco explorado, está fora de mão. Eles poderiam ter escolhido uma casa mais central. Porque no entorno do centro histórico, quase todos os pontos turísticos estão aqui, né? Estão aqui, então ficou um pouco afastado, né? Muito afastado, aliás, né? E
O Quitandinha que é muito afastado, só é visitado porque realmente é uma coisa extraordinária que enche a vista, enche os olhos e tem uma história romântica, né? Sim. Ali no Hotel Quitandinha. Professor, qual é a cidade do Brasil? Claro que a gente tem várias cidades bonitas, que você chega, dá de cara com um palácio como aquele Palácio Quitandinha, professor? É para se apaixonar logo de cara, né? É para se apaixonar. E sabe quem foi um dos responsáveis por isso? Além do Joaquim Rola, que o construiu, foi o presidente Washington Luiz, que em 1928 abriu a Estrada Rio Petrópolis. Quando ele abriu a Estrada Rio Petrópolis, que mudou o eixo que vinha de Magé para Petrópolis, para entrar pelo Alto da Serra, quando ele mudou o eixo lá para... Pronto, o Joaquim Rola chegou aqui e falou assim, é aqui que eu vou fazer o meu cassino. Entendeu? Então, o Washington Luiz é um dos grandes benfeitores de Petrópolis por ter aberto a Estrada Rio Petrópolis. Você está vendo, né? Você 1928. 1928. Início do século passado. Quantas histórias positivas que a gente tem de Petrópolis, que talvez nem eu nem você ainda conhecíamos até esse momento. Por isso que a gente trouxe essa figura aqui para falar sobre Petrópolis. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta eu vou perguntar ao professor em relação, a gente está falando do passado, vamos falar um pouco da relação do passado com o presente da nossa cidade. Depois do intervalo a gente volta já já. Na vida existem coisas que, se não fizermos hoje, alguém que amamos e queremos preservar terá que fazer por nós amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro, pioneiro na região. Informações 2246-2026 ou 2245-2027. Rua Monte Caseiros, 170. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Estamos de volta aqui com o Cidade e Comunidade falando sobre Petrópolis, no aniversário da nossa querida Petrópolis. Estou recebendo aqui nosso querido professor, historiador, Joaquim Eloy dos Santos. Professor, no bloco passado nós falamos da questão do Império, da estrutura de Petrópolis, como foi montada, e nós temos o resultado de Petrópolis, o que é hoje. O senhor acredita que Petrópolis hoje é o reflexo da história que nós estamos vivendo ou das administrações que passaram no Poder Executivo? O que mais influenciou para que Petrópolis chegasse, e aí eu quero saber do senhor se esse ponto que nós chegamos aqui é positivo ou não. Olha, você abordou um ponto aí capital nessa história toda, que se a cidade de Petrópolis é um reflexo do passado histórico ou um reflexo dos comandantes, dos prefeitos que passaram por aqui. Na verdade, muitos prefeitos, muitas câmaras de vereadores praticamente modificaram bastante a cidade através dos tempos. É claro que ela não poderia guardar aquela característica de uma cidade, de um povoado com casas humildes, simples. Ela tinha que progredir, tinha que evoluir. Mas também extrapolou-se muito a especulação imobiliária, que jogou dentro da Rua do Imperador uma série de prédios que faziam parte de um projeto de transformar a Rua do Imperador num grande corredor de edifícios com lógia. A lógia é aquele afastamento que existe entre a loja e a calçada, a pista de rolamento, e que tem aquelas colunas todas, a pessoa passa por aí. Então, a ideia que se teve naquela época, nos anos 50, foi tirar todo o casario, todos os sobradinhos da avenida e fazer toda a avenida Rua do Imperador, toda em loja, como hoje a Avenida Irmãos d'Ângelo. A Irmãos d'Ângelo é uma rua só de loja. Sim. Agora, se fizesse isso, esses casarõezinhos hoje, que são muito bonitos, foram obrigados a ser reformados, isso ainda representam aquele passado que vem, então, dos tempos imperiais. Mas se tira isso, Petrópolis não teria mais nada a ver com o turismo imperial que nós ainda fazemos hoje aqui. Entendi. Essa configuração hoje de Petrópolis, eu acredito muito nisso, que a gente tem que se desenvolver, não tem jeito, a gente tem que acompanhar os traços da humanidade, os traços do desenvolvimento, da modernidade, mas ao mesmo tempo também a gente não pode perder essa configuração
quase só nós temos, né, professor? Nós temos uma cidade sui generis, né? Como não existe outra no país. Então nós temos que preservar esses exemplares. Então nós não preservamos nossa cidade, nós preservamos os exemplares de determinadas épocas, que pode ser dos anos 40 desse século, como pode ser dos anos 80 do século passado. Nós mantemos uma série de sobradinhos, de prédio construído em 1950, que é um exemplo arquitetônico. Então, hoje em dia nós temos que conviver com isso. Nós temos que ver os exemplares da nossa cultura e sobre eles estudarmos e venerarmos o nosso passado. Quando a gente fala aqui dos nossos pontos históricos e de turismo, é que às vezes você que está em casa não tem a oportunidade de sair muito de Petrópolis, etc. Você não sabe quando você chega em qualquer lugar do mundo, não viajei tanto assim para o mundo afora, mas qualquer lugar do Brasil, do mundo que você chega, você fala que é de Petrópolis, as pessoas te reverenciam de uma maneira como se você fosse uma pessoa especial, e nós somos. O senhor também já passou por isso, professor? Já. Inclusive no próprio país, nós temos uma cidade no sul, Nova Petrópolis. Temos o bairro Petrópolis em Porto Alegre. Então, esse nome Petrópolis é um nome assim emblemático da nossa cultura. É um produto da nossa cultura e que vem da melhor fase da nossa história naquele tempo, que era a fase do imperador Dom Pedro II. Sim. Com o advento da República, Petrópolis continua a ter esse mesmo significado em torno da história do Brasil, professor? Mudaram os personagens. Os personagens imperiais foram trocados pelos personagens republicanos. Mudou um pouco porque as ideias eram outras, os presidentes já eram homens do povo, eleitos pelo povo, já não havia mais aquela coisa da coroa imperial, da família imperial. E então esses presidentes de Estado, que naquela era presidente de Estado, depois o governador de Estado, que mantiveram até Juscelino Kubitschek levar a capital do Brasil para Brasília, sim, mantiveram Petrópolis como o centro nervoso da política fluminense, apesar de Niterói ser a capital, mas muita coisa se resolvia era aqui em Petrópolis. É onde eles vinham, na época do veraneio, fazer, então, governar daqui. Todos os governadores, até o último que perdeu para Brasília, eles governaram daqui. Essa possibilidade que foi tratada lá no Império e transitou pelo poder republicano, quem foi ou quais foram os responsáveis de se manter Petrópolis no eixo? Que a gente não perdesse essas características que nós temos hoje de história, de cultura, aliado isso tudo à modernidade. Um deles foi um cidadão chamado Lourenço Luiz Lacombe. O outro foi Alcindo de Azevedo Sodré, que é o criador e primeiro diretor do Museu Imperial, que lutavam bravamente para manter Petrópolis como uma cidade de conteúdo histórico, de turismo histórico. Então eles... Isso podia ter se perdido, né? Podia ter se perdido. E recentemente que eu digo é no final do século passado, a Fernanda Colagrossi, uma esposa de um senador, o Zé Colagrossi, que morando em Petrópolis, até hoje a casa dela está lá no Saldanha Marinho, ela lutou bravamente para impedir a derrubada de casas clássicas do nosso passado para a construção de edifícios. E ela, inclusive, defendeu essa parte e salvou muita coisa. Então, a dona Colagrossi é uma das responsáveis por Petrópolis ainda manter os exemplares de seu passado. Então, quer dizer, a gente passa ali na Praça Alcindo Sodré e não sabe o quão importante ele foi para a nossa história. Ele foi um homem importantíssimo, né? Inclusive, a família dele que era proprietária da fazenda do Quitandinha, adquirida pelo Rola. Ele era um dos proprietários daquilo lá. Então, essa gente é que fez de Petrópolis, que tornou Petrópolis ainda com possibilidade de continuar a fazer um turismo histórico adequado. Então, me corrija se eu estiver errado. Nessa história de Petrópolis, a gente está falando mais do centro e arredores aqui, o primeiro distrito, o segundo, etc. Como é que se originou a história depois do segundo distrito em diante? O segundo distrito em diante já eram consideradas áreas agrícolas, né? Agropastoris e agrícolas. Sim. E isso foi levado até bem pouco tempo, né? Até que, de repente, ali a região de Nogueira, começando por Nogueira, primeiro Cascatinha, que tornou-se uma cidade, um distrito fabril. Uhum. Depois Nogueira, que foi o que atraiu as pessoas para a moradia em lugares salubres e adequados. E de Nogueira foi pulando para Itaipava então acabou se tornando num centro de turismo importantíssimo,
baseado então na partida desses grupos que moravam em Petrópolis, já não em muito boas condições, para então povoarem a Itaipava com grandes propriedades, que vinham das fazendas, porque era uma região toda agrícola, e foi se transformando naquele setor interessantíssimo que hoje é Itaipava, que é totalmente diferenciado de Petrópolis, do primeiro distrito. E isso agora, já que a gente está falando do passado e do presente, para o futuro, a curto, médio e longo prazo, o senhor vê o crescimento de Petrópolis para essa região, mantendo-se toda essa padronização que nós temos em relação à história, principalmente no primeiro distrito, ou não, professor? Eu vejo positivo o crescimento para os distritos, até o 5º distrito, porque eles estão permitindo que se edifiquem para aqueles pontos e que se preserve, então, Petrópolis com a natureza, com a arquitetura que ainda consegue manter aqui no centro. Então, esse êxodo para lá é benéfico para nós aqui do primeiro distrito. Então, por exemplo, quando a gente quer desassociar o comércio só do centro da cidade, porque até hoje você que está em casa, a gente fala assim, onde você vai? Vou na avenida, por causa da Avenida 15 de Novembro. Né? Então, o senhor acha importante isso, que se desassocie só a história de irmos à avenida, mas procurarmos também os comércios nos bairros, etc. Ah, sim, é importante. Inclusive, Cascatinha é um exemplar extraordinário do aspecto fabril que Petrópolis durante muitos anos manteve, o aspecto fabril têxtil, né? Sim. É um exemplar, é um distrito com construções ainda daquela época, com a igreja, a praça, tudo construído pela fábrica, pela Cometa. Então, é também um ponto histórico interessantíssimo da cidade, para a qual o turista pode se deslocar depois de visitar o centro. Importante isso, porque a gente tem um outro lado que pode crescer muito mais e atrair muito mais público para visitar a gente, né? Claro, e já está acontecendo, porque Itaipava está atraindo realmente muita gente, e há até um pedido, há um movimento de emancipação de Itaipava que está sempre latente. Você acha isso bom, professor? Olha, é cedo e até perigoso dizer qualquer coisa, porque o que é que pode acontecer? Vai melhorar os distritos que ficam com Petrópolis, Itaipava terá condições de se manter, é muito difícil. Eu sei que a história é diferente, mas a gente tem uma experiência que não foi positiva com a Areal em relação a Três Rios, né? Que não se mantém, acaba dando prejuízo para a União, e na época lá, eu não me recordo tanto, também se achou que era muito bom emancipar a Areal. E São José do Vale do Rio Preto, que também está numa situação muito difícil, porque não tinha condições de se emancipar, né? Então, é isso que eu acho que o momento é que os petropolitanos todos têm que se unir para pegar em sua região, torná-lo o melhor possível e atrair os visitantes para visitar. Agora, muita gente chega e fala assim, Roberto, nós temos que atrair empregos para Petrópolis. Você vê Três Rios, está cheio de fábricas, indústrias, etc, etc. O senhor ainda acha que essa questão fabril, essa questão das indústrias, pode ser um viés, uma alternativa para o crescimento de Petrópolis? Ou Petrópolis está fadada a outro tipo de crescimento e desenvolvimento? Eu entendo que Petrópolis deve se tornar uma cidade de turismo. Uma cidade de turismo. As atividades de renda que tem, muito bem, mas o turismo, ele bem feito, ele bem administrado, é uma fonte de renda inesgotável e dá para manter o município perfeitamente. Muito difícil hoje nós voltarmos àquela época de São Pedro de Alcântara, Dona Isabel, Cometa, fábrica de papel. Não se volta mais. É difícil. Né? Inclusive a própria Selma, que é uma das indústrias que garantem a arrecadação petropolitana, está com o joelho agora para Três Rios. Sim. Está mudando. Porque Três Rios é um lugar cujo desenvolvimento foi muito devagar, porque é uma cidade muito calor, muito interiorana, e dependia da via férrea. Como a via férrea acabou, eles então estão procurando agora que Três Rios se torne um centro polarizador da industrialização do estado do Rio. E o prefeito está tendo muito sucesso com isso. Sim. Agora, dentro dessa proximidade com a capital do estado, a gente tem aqui a nova pista de subida da BR-040 em relação a Petrópolis. Acredito eu que dê um up muito grande em tudo que é nosso aqui, né? Tanto as soluções quanto os problemas também, porque vai muita gente de fora vai vir se tratar a saúde, vai tratar a saúde aqui, etc, etc. Vai ser um novo movimento e um novo momento para a nossa cidade. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também, e também se é viável para Petrópolis utilizar também a Serra Velha.
para a gente ter mais proximidade também com outras cidades. Você acha isso viável? Eu acredito que a Serra Velha, falando da Serra Velha, sim, ela só poderá ser bem utilizada se eles voltarem com o trem para Petrópolis. Você é a favor da volta do trem? Eu sou a favor da volta do trem porque a Rua Tereza, se tiver o trem desembocando ali onde é a Dona Isabel hoje, ali por ali, as sacoleiras, os compradores, a Rua Tereza ia ganhar 300% de movimento, porque o trem traria essa gente, faria uma ligação com o Rio de Janeiro muito melhor do que pelas estradas. Melhor, mais rápido, mais barato? Mais barato. Inclusive para a distribuição dos bens, dos bens agrícolas, dos bens fabris e tudo, seria uma solução a mais adequada. E essa questão da BR-040, professor, a subida da Serra? A subida, a BR-040, que agora a Rio Petrópolis também está com BR-040, ela modificou muito Petrópolis, porque Petrópolis, então, cresceu de uma tal forma que, se no Império era chamada de cidade dormitório do Rio de Janeiro, ela ampliou 300 vezes ser dormitório agora do Rio de Janeiro e de outras localidades em perto, porque tem muita gente que agora faz todo esse percurso diariamente para dormir em Petrópolis e passar o fim de semana em Petrópolis. Sim, entendi. Para a gente terminar, como é que o senhor vê essa perspectiva de Petrópolis para o futuro? O senhor enxerga com bons olhos, dentro de todo esse processo que a gente vive de político, nacional, estadual e municipal, dentro de toda essa estrutura que nós temos ainda positiva, mas de falta de recursos, como é que o senhor vê o futuro a médio e a longo prazo para a nossa cidade, professor? Eu não vejo um futuro muito bom a curto nem a médio prazo. A longo, eu não tenho a visão disso. Por quê? Porque Petrópolis depende muito de um Estado mal administrado, porque o nosso estado do Rio de Janeiro, e de sorte quase todos os estados brasileiros, são muito mal administrados. Eles são os agentes da arrecadação para repasse e na hora de repassar, eles repassam errado, eles não repassam adequadamente. Então, às vezes, o que nos seria útil, por exemplo, vamos dar o exemplo, os royalties do petróleo no estado do Rio, que eles acabaram não pagando mais e estão falindo esses municípios todos que dependiam dele. Essa influência do Estado, ela não é muito adequada do jeito como politicamente está sendo feito. Há mais política do que se cuida do desenvolvimento. Mas a nossa paixão e a nossa vontade de acertar continua, né? Continua. Eu acho que o povo petropolitano, os seus dirigentes, nós temos que saber escolher os nossos dirigentes mais adequadamente para que eles consigam reverter a situação e Petrópolis se tornar uma cidade, então, realmente de conteúdo turístico. Eu tenho uma última pergunta para fazer para o senhor, só que eu vou para o intervalo rapidinho e volto para essa última pergunta. Combinado? Combinado. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. De volta aqui com o nosso Cidade e Comunidade, recebendo um presente nesses 173 anos da nossa querida Petrópolis. Eu estou aqui com o professor Joaquim Eloy, que vai falar um negócio para a gente agora, professor. Sim. Eu sei que o senhor é apaixonado pela cidade, é um homem que gosta de viver aqui e que é verdade, professor, que quem pensa que é feliz em outra terra é porque não viveu aqui? Olha, eu penso em gênero, número e caso, porque quando o hino de Petrópolis foi criado, eu fazia parte da comissão que o criou e eu fui um dos que defenderam a escolha desse hino dos 5 concorrentes que havia na época, justamente por causa desta frase. Essa frase realmente diz tudo sobre Petrópolis. Petrópolis, para quem vive aqui, é um paraíso. E para aqueles que chegam de fora, também o é. De forma que quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. E a minha mensagem, nesses 173 anos, é que, senhores políticos, povo de Petrópolis, olhem a cidade com o carinho que ela merece, porque ela ainda tem jeito e poderá se tornar um dos principais polos turísticos e culturais do nosso país. Professor Joaquim Eloy, é uma honra ter o senhor aqui no programa. Quero agradecer em nome dos nossos telespectadores e em meu nome aqui da nossa produção, esse carinho que o senhor teve conosco e toda essa vida dedicada a esse amor que o senhor tem na Petrópolis, que é um exemplo de dignidade acima de tudo com a nossa cidade. Nosso muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de falar e defender Petrópolis. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Gente, é isso aí. Petrópolis é assim, essa cidade querida, abençoada, às vezes um pouco maltratada, mas sempre amada por todos nós e isso é o mais importante.